A paz do Senhor, queridas. Muito bom estar aqui com vocês, mais uma vez, nessa igreja que amo tanto, com pastores que amo tanto, falando dessa palavra que eu amo tanto. Não é? Eu vou orar para que o Senhor ministre aos nossos corações. Deus e Pai, te agradeço e te louvo pela oportunidade de estar diante da tua igreja, expondo a tua palavra. Te peço que me ajude através do teu Espírito Santo, para que eu alcance a tua igreja com aquilo que o Senhor quer falar. Em nome de Jesus, teu filho, eu oro. Amém. Amém. Você pode sentar. Vamos falar sobre saúde relacional. Quando o pastor me fez o contato e pediu para eu falar desse tema, logo um texto saltou no meu coração, porque amo muito esse texto. E aí, enquanto ele falava comigo sobre o tema, ele falou assim: fica livre, fala o que você quiser. E aí ele citou o texto que do meu coração se alegra muito de falar nesse texto. Eu falei: pronto, já confirmou tudo, amém, já está pronto o esboço, vamos embora. Glória a Deus por isso. Bom, a primeira coisa que eu botei aqui para nós entendermos sobre saúde relacional é que o homem foi criado por Deus para viver relações interpessoais. O homem não foi criado para viver sozinho. A palavra de Deus diz, Gênesis capítulo 2, versículo 18, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então é o próprio Criador quem diz que estar sozinho não é bom. E a gente precisa prestar muito atenção nas coisas que Deus diz, nas coisas que o Senhor sentencia, porque tudo que o Senhor fala são princípios, e eles não podem ser mudados. Então, se ele diz não é bom ficar só, não existe nenhuma situação no mundo que seja melhor do que estar na companhia de alguém, né? Porque existem máximas que às vezes a sociedade começa a colocar. A palavra de Deus vai falar de sofismas, vai falar de fortalezas que são criadas na mente. Por exemplo, você já deve ter ouvido alguém dizer assim: antes só do que mal acompanhado. Quem já ouviu? Pois é, não é verdade, não é verdade. Não é verdade, por quê? Porque é contra aquilo que Deus sentenciou. Não é bom que o homem esteja só. Tudo que nós precisamos é saber escolher os nossos relacionamentos. Então eu coloquei aqui: não é saudável alguém não viver em família. Nós estamos num período da sociedade em que as pessoas têm retardado, segurado, evitado formar famílias. Cada vez está mais fora do plano das pessoas constituir família. E isso também não é algo de Deus, porque se a família foi criada por Deus, o texto vai dizer que foi o próprio Deus quem criou uma esposa para Adão. E então não foi Adão que resolveu casar, foi Deus que casou Adão. E Eva, então, coitada, não teve nem escolha, porque ela já nasceu casada. Significa que é princípio de Deus viver em família. Se eu quero ter relacionamentos saudáveis, eu preciso confiar, como o louvor que acabamos de cantar, eu preciso confiar nesse Deus que diz para mim: você, Márcia, só terá relacionamentos saudáveis se fizer isso, em primeiro lugar, em família. Então, não desista de viver em família. Não abra mão de viver em família. Às vezes, né, quando a gente é jovem, eu gosto de falar para os jovens, para os adolescentes, você pensa assim, quem nunca quando jovem, quando lá no início da adolescência, a pessoa assim: eu vou fugir dessa casa, né? Que aí a mãe é chata, manda lavar a louça, manda arrumar a cama, mãe inventa as coisas para a gente fazer na hora que a gente quer jogar. E aí a gente fala: eu vou embora, eu vou fugir. Aí fica esse pensamento de 5 minutos, que aí você lembra que não tem dinheiro, não tem para onde ir. Se você for para sua avó, ela vai ligar para sua mãe, não adianta.
né? Mas o pensamento vem. Desde muito cedo a gente percebe que relacionamentos são difíceis. Que relacionamentos, eles trazem desafios. E a gente acha que se estiver longe da família, vai estar melhor. Mas o texto vem dizer para nós que não. Deus nos criou para isso. Outro texto que eu coloquei para nós aqui é o de Eclesiastes 4, versículos 9 a 12. Nós vamos perceber que Deus criou o homem para ter relacionamentos em família e também para ter relacionamentos com a sociedade. O texto diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Lembra que eu falei? Tudo que Deus fala, tudo que a palavra de Deus determina é princípio. Eu não sei se você já teve a oportunidade de trabalhar em linha de produção. Nem que seja para fazer pipa, para soltar com os primos, com os colegas, numa coisa, já teve a oportunidade. Gente, é incrível. Porque se você sozinho começar a confeccionar aquela linha de produção, o que é uma linha de produção? Você vai produzir vários exemplares do mesmo material, da mesma coisa, da mesma máquina, seja o que for. Você vai produzir vários idênticos. E se você sozinho começar a fazer, você consegue fazer? Consegue. Você consegue montar. Se você precisar fazer 10 bolos, você consegue fazer sozinho? Consegue. Você faz um, faz outro, faz outro, faz outro. Mas você vai levar um tempo para fazer. Digamos que você vai precisar levar o dia inteiro para confeccionar 10 bolos. Mas se você chamar uma amiga e falar, me ajuda aqui que eu tenho que fazer 10 bolos. Tá bom, então o que eu faço? Você vai quebrando os ovos que eu vou batendo, você vai peneirando farinha que eu vou misturando. E você vai perceber que os 10 bolos vão ficar prontos num tempo muito menor do que a metade do tempo que você levaria. Porque a lógica seria, se eu levo um dia para fazer 10 bolos, eu chamo uma amiga e eu levo meio dia para fazer 10 bolos. Não seria matemática? Eu falo assim, não é? Mas isso aqui é princípio de Deus, não é matemática. Então, se eu levo um dia para fazer 10 bolos, eu chamo uma amiga e eu levo 4 horas para fazer os 10. Por quê? Porque Deus está dizendo que se eu criar relacionamentos em sociedade, o meu trabalho será mais rentoso. É por isso que a humanidade resolveu se organizar em sociedade. Enquanto eram nômades e aí consumiam tudo que tinha aqui, mudava para ir para outro lugar, a humanidade não desenvolveu. Toda a tecnologia que temos hoje, toda a vida saudável e confortável que nós temos hoje, ela só se desenvolveu depois que a humanidade se organizou em sociedade, porque é princípio de Deus. Eu preciso viver em sociedade. Eu preciso trabalhar com alguém, porque enquanto eu trabalho com alguém, o meu salário, ele rende mais. O meu trabalho rende mais, o meu salário é maior. Versículo 10 vai dizer, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem levante. Ter relacionamentos sociais é importante porque eu tenho ajuda. Todo mundo precisa de ajuda. Mas, sabe, a gente tem que crescer e desenvolver até um ponto de não necessitar. A Bíblia vai dizer que se preciso eu tenho que trabalhar de noite para não ser pesado ao meu irmão. Significa que eu não posso me escorar nele, eu não posso, a minha vida não pode depender dele. Mas ajuda nós vamos precisar a vida inteira. E se eu criar bons relacionamentos sociais, eu terei ajuda. É o que diz a palavra de Deus. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? O texto está dizendo que eu preciso ter bons relacionamentos na sociedade para os dias difíceis. Tem dias que você precisa de alguém que enxugue lágrimas, de alguém que empreste o ombro, de alguém que te ajude a ir mais uma milha. Pensa aí em dias de luto, dias que você perde alguém importante na sua vida, como o seu coração é acalentado, cada rosto amigo que você vê do seu lado dizendo, eu estou contigo aqui, eu estou com você aqui. Isso
significa que nós precisamos de relacionamentos para os dias difíceis. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Quer dizer que se eu tiver bons relacionamentos sociais, então eu terei quem me defenda. Eu terei pessoas para ajudar nas minhas lutas, nas minhas batalhas. A palavra de Deus diz que nós devemos orar uns pelos outros, que nós devemos falar uns com os outros sobre as nossas dificuldades, e nós teremos ajuda naquele momento que precisamos lutar. Então não é saudável não viver em sociedade, não é saudável se isolar, não é saudável estar longe, não é saudável estar sozinho. Saudável é ter relacionamentos. A questão é, numa sociedade tão humanista, e o que é humanismo? Humanismo é aquele pensamento filosófico que exalta o que é humano. É mais importante o ser humano. É aquele pensamento filosófico que coloca o homem no centro de tudo. Tudo gira em torno do homem. Isso é humanismo. Então, tudo que eu li para você aqui no humanismo não tem valor, porque isso é Bíblia, isso é palavra de Deus, e eu não quero estar alinhado com o que Deus diz, eu quero estar alinhado com aquilo que é humano. Isso é mais importante. Uma sociedade que é individualista. E o que é o individualismo? Agora é um passo a mais do humanismo. Se o humanismo vai focar naquilo que é humano apenas, o individualismo vai focar naquilo que é meu. Importante é o que eu gosto. É o que eu quero. É o que eu faço. Se está bom para mim, ok. Se me incomodou, não quero. Eu não vou me adaptar, eu não vou mudar, eu não vou fazer nenhum movimento para que as coisas fiquem bem para nós. No individualismo não existe o nós. Não existe o coletivo. Existe o eu. Ah, não gostei. Ah, não quero. Houve uma época muito atrás, assim, em algumas denominações, que os trabalhos de mulheres tinham uniformes, assim, muito bem confeccionados, né? As meninas gostavam de fazer uns uniformes, uns vestidos, assim, legal. E aí a liderança chegava e dizia assim, olha, o uniforme vai ser esse. Aí botava lá a imagem do uniforme. Meu Deus, gente... Olha, mas só Jesus na causa dos crentes. Ah, eu não gostei que esse vestido engorda. Aí outra dizia, eu não gostei porque eu sou muito magra, eu vou ficar muito fina. Eu não gostei porque a manga é grande. A outra, eu não gostei porque a manga é curta. Eu não gostei porque é amarelo. O amarelo não fica bem em mim. E isso é a sociedade, isso são as pessoas, isso é o individualismo. É a época que vivemos, está exaltado o individualismo. Né? O que se prega por aí é que somos diferentes, cada um é um indivíduo em particular. E toda vez que você prega isso, você está dizendo, a sociedade não me forma. Eu não me importo com o que é da sociedade, eu me importo com o que é meu. Uma sociedade também que é narcisista. E aí, o que é ser narcisista? É um passo a mais. O humanismo, eu rejeito o que é Deus e quero apenas o que é humano. No individualismo, não basta ser o que é humano, tem que ser o que é meu. O que me interessa é o meu. Né? Como dizia minha avó, farinha pouca, meu pirão primeiro. É assim. Agora, no narcisismo, o narcisismo é um amor excessivo por si mesmo. Eu amo a mim. Mais importante que qualquer pessoa sou eu. Eu lembro de um episódio de comédia. Se eu não me engano, eram os Trapalhões, porque era o Didi que falava isso. Ele estava numa festa, era uma festa de aniversário para ele.
E aí cortaram o bolo, primeiro pedaço. Antigamente a gente tinha essa tradição. O primeiro pedaço vai ser para a pessoa mais importante, a mãe, o pai, o marido, seja lá quem for. E aí deram o primeiro pedaço para ele. Falou, para quem vai ser o primeiro pedaço? Ele falou, o primeiro pedaço é meu, porque o que eu gosto mais sou eu mesmo. O resto vocês que se virem aí. Esse é o narcisismo. Eu me amo mais do que qualquer coisa, do que qualquer pessoa, porque eu sou melhor do que qualquer coisa, do que qualquer pessoa. Essa é a sociedade em que estamos inseridos. Então, se estamos nessa sociedade, como ter e manter relacionamentos saudáveis? Como é que eu consigo ter relacionamentos bons, relacionamentos verdadeiros, relacionamentos que me elevam, relacionamentos que me acrescentam e que eu também acrescente a outra pessoa, que eu eleve a outra pessoa, que eu ajude a outra pessoa, relacionamentos que sejam saudáveis. Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso manter um relacionamento assim? Eu coloquei para nós aqui que existem pelo menos 3 tipos de relacionamentos, ou pelo menos 3 pessoas com as quais nós nos relacionamos e precisamos cuidar desses relacionamentos. E que só vamos ter sucesso nos nossos relacionamentos quando entendermos que é a palavra de Deus quem nos molda. Sabe, por vezes algumas pessoas podem imaginar que a Bíblia é um livro que vai falar exclusivamente do que é espiritual, do que é transcendental, do que é fora dessa vida, do que é fora desse corpo, né? Vocês não são desse mundo, né? Vocês são de outro mundo, e que a Bíblia apenas aponta para isso. Mas não, a Bíblia fala conosco sobre todas as coisas, e isso que é lindo do nosso Deus. Porque Ele não criou os seres humanos, deixou aqui na terra e disse, se vira. Não, Ele criou o ser humano e caminha conosco, está conosco, cuida de nós o tempo inteiro em todos os detalhes. Você tem essa sensação no seu relacionamento com Deus? Você tem essa sensação de que Ele está com você o tempo inteiro, de que Ele faz por você coisas que talvez Ele nem precisava fazer. Que Ele já te deu salvação, te deu família, te deu saúde, te deu emprego, né? Aí Ele vem com os detalhes, com os mimos, com umas coisas assim que você diz, só esse Deus mesmo, só Ele mesmo para fazer coisas assim. É o tanto que Ele se importa. Então Ele se importa também com a qualidade do nosso relacionamento. Ele se importa também com como seremos ou como somos com aquela pessoa com quem nos relacionamos, porque se Ele se importa com você, Ele se importa com esse irmão, com essa irmã que está do seu lado também. Ele te deu para isso. A palavra de Deus vai dizer que é o ferro que afia o ferro. Então a gente precisa ter alguém do lado para poder amolar, para poder preparar, para poder amoldar, para poder ficar mais eficiente, para poder alcançar os objetivos. É para isso que eu falo, como falei, gosto de falar para os adolescentes, é por isso que Deus te deu uma mãe chata. É você aprender, você ser um adulto legal, você ser um bom profissional. Amanhã você vai ser boa mãe, vai ser bom pai, porque boa mãe e bom pai são as mães e os pais chatos, que são o ferro que vai afiar o outro ferro. Então eu comecei aqui, nós vamos falar aqui sobre esses 3 relacionamentos. O primeiro relacionamento é, repitam comigo, comigo mesmo. É porque não tomou café ainda. Vamos lá. Primeiro relacionamento é, repitam comigo, comigo mesmo. Segundo é, repitam comigo, com Deus. O terceiro é, repitam comigo, com o próximo. Então nós vamos pensar hoje em 3 níveis de relacionamentos que precisam ser saudáveis. Eu preciso ter um relacionamento saudável comigo mesma, porque é daqui que parte todos os outros relacionamentos que terei. Eu preciso ter um relacionamento saudável com Deus,
Que pode ser que eu ache que o meu relacionamento com Deus está legal, mas eu preciso de vez em quando perguntar para Deus: e aí, você quer discutir a relação? E escutar o que Ele tem para dizer. Saber se eu preciso, né? Você pensa que você discute relação só com o marido, só com a esposa? Tem que discutir relação com Deus também. E eu preciso ter um relacionamento saudável com o meu próximo. Eu tenho que estar feliz enquanto eu caminho com ele. E ele tem que estar feliz enquanto caminha comigo. Amém? Então vamos começar lá. O primeiro relacionamento que precisa ser saudável na minha vida é o relacionamento que eu tenho comigo mesmo. Você já pensou nisso, que você se relaciona com você? Quem aqui já se pegou falando consigo mesmo? Olha, que bom. Tem gente que é mais normal do que eu, não levantou a mão. Outros são como eu, obrigado, que assim me acalenta. Você pega falando assim: Márcia, pelo amor de Deus, que isso que você está fazendo, garota? Né? Ou então você fala assim: legal, mas poxa, legal isso que você fez hoje. De vez em quando a gente se pega falando, a gente se relaciona com a gente mesmo. O texto de Marcos capítulo 12, versículo 31, vai dizer assim: amarás o teu próximo como você ama o pastor Heber. Não? Eu li errado? Será que é só na minha Bíblia que está? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Gente, preste atenção. Isso são palavras de Jesus. Não foi o Paulo, o Tiago, o Pedro que falou. Não que não sejam importantes as palavras deles. Mas essas são palavras de Jesus. E que complexidade há nesse texto. Ele começa falando de amor. Você vai amar o teu próximo. Aí você pensa que ele está falando do seu relacionamento com o outro. Não, mas ele está dando aqui uma base. É por isso que eu disse, o amor a si mesmo, o relacionamento consigo mesmo, ele é o primeiro que eu tenho que observar, porque é daqui que partem os outros. É isso que o texto está dizendo. Você não vai conseguir amar ninguém se você não amar a você mesmo. Ou você não vai conseguir dedicar amor, você não vai conseguir cultivar amor, se você não fizer isso por você mesmo. Então ele dá uma medida para eu amar o próximo. Qual é a medida para eu amar outra pessoa? Com que amor? Lembra? Alguém uma vez perguntou para Jesus: Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? É 7? 70? Eu sou bom demais, eu vou perdoar 70? As pessoas querem medida, as pessoas querem padrão, para poder dizer: chega, está aqui, não vou passar, isso já está demais, né? Então ele dá um limite, ele dá um padrão, ele dá uma medida. Com que amor eu tenho que amar as outras pessoas? E aí ele vai dizer: ame as outras pessoas da forma que você ama você mesmo. E ele vai completar dizendo: não há mandamento maior do que esse. Sabe o que Jesus está dizendo para você, querido? Não há nada maior de tudo que ele tenha falado para você, ensinado a você, que não seja que você ame a você mesmo. Abre para mim, por favor. Por vezes a gente passa por situações, nós tivemos um clamor aqui agora mesmo, de pessoas, para pessoas que tenham de repente visto, um inimigo se levantar, e Vanessinha veio aqui e falou muito bem sobre os inimigos da alma, sobre os inimigos das nossas emoções. E por vezes algumas pessoas se olham no espelho e já não se amam mais. Por vezes, por causa dessa falta de amor, algumas pessoas começam a ter atitudes que prejudicam a si mesmos. Vocês sabiam disso? Pessoas começam a sabotar a si mesmas. Pessoas, por exemplo, o exemplo de pessoas que não se amam, pessoas que não vão ao médico. O tempo todo, toda vez que você encontra com a pessoa fala assim: não, eu estou com uma dor. Sabe aquela dor que eu te falei semana passada? Menina, que está piorando. Já foi no médico? Fui não.
Outro exemplo de pessoas que não cuidam de si mesmos, que não amam a si mesmos, não toma remédio. Tem um remedinho lá para tomar todo dia. Aí a pessoa, não, mas hoje eu não estou sentindo nada. Eu tomo remédio de pressão há um tempão. Mas eu não sinto nada. E aí tem gente que acha, não, mas hoje eu não estou sentindo nada, estou bem. Tomei não. Isso é falta de cuidado. Por isso que Paulo falou com Timóteo, Timóteo, meu filho, sofre comigo as aflições, leva esse cajado aí, ensina para os outros soldados aí que a gente está numa batalha. E aí lá no meio da carta ele fala, toma remédio, não esquece de tomar o seu remédio, não esquece de cuidar da sua saúde. É importante o cuidado por você mesmo. Primeira coisa que eu tenho que observar para ter um relacionamento saudável comigo mesmo é amor. Eu preciso me amar. Efésios capítulo 5, versículo 24 vai dizer assim, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e cuida dela, como também Cristo o faz com a igreja. Você lembra, Jesus deixou para nós essa ideia, essa alegoria, nós somos corpo dele. Ele é cabeça e nós corpo. Esse texto está dizendo, sabe como é que Jesus faz com o corpo dele? Jesus cuida, Jesus alimenta, Jesus está preocupado com a saúde desse corpo. Ele está dizendo, ninguém se odeia a ponto de não cuidar de si mesmo, de não alimentar a si mesmo. Então, a segunda coisa que eu tenho que observar para ter um relacionamento saudável comigo mesmo é o cuidado. Eu preciso cuidar de mim. Eu não posso me esquecer de mim. Mas vou voltar a dizer, existem frases de efeito na sociedade, você já deve ter lido isso. Alguém que disse, eu estava chorando o meu choro, quando um amigo chegou, chorando, e eu guardei o meu choro no bolso, e fui cuidar do choro do amigo. Isso não é bíblico. Isso não é princípio divino. Isso não é coisa que a palavra de Deus ensina. Isso não é relacionamento saudável. A Bíblia diz que se alguém tem uma questão de choro, se alguém tem um problema, se alguém tem uma necessidade, vá procurar quem ajude. Vá procurar um irmão que ajude, que acalente. Se você tem um choro, procure alguém que te ajude a cuidar do seu choro. Cuide de você, cuide das suas emoções, cuide do seu relacionamento com você mesmo. Não ponha seu choro no bolso para cuidar de outras pessoas. Isso não é saudável. Não é saudável. Pessoas doentes não cuidam de doentes. Pessoas saudáveis é quem cuidam de doentes. Mesmo os médicos, quando estão doentes, se comportam como doentes. Nós tem uma amiga aqui, vai fazer 1 ano, doutora Keila, infartou. Uma médica de capacidade incrível. E ela disse que foi para o hospital e naquela emergência, quem estava cuidando era um residente, um médico recém-formado, e ele cumprindo todo o protocolo que precisa ser cumprido para o quadro dela. E ela que já tinha se diagnosticado, ela sabia que estava infartando. Mas ela disse, eu não posso dizer para ele, menino, larga isso daí, eu estou infartando, me leva logo, eu preciso ver como que estão as artérias. Não, eu sou paciente. Ele vai saber o que fazer e uma hora ele vai encaminhar. Então, doentes são doentes, precisam se cuidar. Se eu tenho alguma coisa que precisa ser cuidado, eu preciso cuidar. Eu não posso negligenciar aquilo que acontece comigo. Eu não posso abandonar a mim mesmo porque eu preciso cuidar de outras pessoas. Você já andou de avião? O comissário de bordo ficar dando instruções para você
Se acontecer isso, você faz aquilo. Se acontecer, para apertar o cinto é assim, para colocar o colete é assim, para a saída de emergência é aquela. Você fica até com medo, porque ele só fala de coisa, se acontecer coisa ruim. Ele não fala um negócio bom, né? Ele só te treina para o que é ruim. Mas tá bom. Aí ele fala assim, se despressurizar, máscaras de oxigênio vão cair. Aí ele te ensina a colocar a máscara de oxigênio. Você presta atenção naquilo. Meu Deus, me ajuda aí, colocar aqui. Puxa, tá. E aí ele te orienta. Se você estiver com alguém que não é capaz de colocar a sua máscara sozinho, se estiver com uma criança, se estiver com uma pessoa debilitada, que não tem condição de colocar a máscara sozinho, ele te orienta. Primeiro você coloca a sua máscara. Depois você coloca a máscara da criança. Ora, quem é mãe e pai aqui que teria essa ideia? Você está com seu filho, caiu máscara de oxigênio. Meu Deus, esse troço vai ficar sem oxigênio. Você primeiro coloca em quem? No filho. Todo mundo quer salvar o filho. Quer salvar o filho. É por isso que ele diz, primeiro coloca a sua. Por quê? Porque você vai estar preocupado em colocar 2 máscaras. Quando você está preocupado em colocar 2 máscaras, você não consegue colocar a do garoto, não dá tempo de você colocar a sua. Então você coloca a sua, você vai estar tranquilo, e com tranquilidade você coloca a máscara do seu filho. Sabe o que ele está dizendo? Cuide de você primeiro. Se importe com você primeiro. Porque nosso ímpeto, a nossa emoção pode nos levar a colocar a nossa própria vida em risco. E quando eu falo isso, falo da vida mesmo, né? Falo que você pode morrer, mas você pode colocar suas emoções em risco. Pessoas colocam o emprego em risco, colocam relacionamentos, casamento em risco, a família em risco, porque agiu por impulso e não se preservou, não se cuidou. Então, segundo ponto aqui, para que eu consiga ter um relacionamento comigo mesmo, é me cuidar. Terceiro ponto, para eu ter um relacionamento saudável comigo mesmo, está em Cântico dos Cânticos, né? Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 5, diz assim: eu estou morena e sou formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Deixa eu dar um panorama para você entender o que é isso aqui. Isso aqui é a Sulamita está falando com as amigas dela, falando sobre ela mesma. Sulamita está dizendo que é morena, você vai dizer, ok. Mas Sulamita vive num contexto, numa sociedade que a mulher, para ser bonita, precisa ser branca. Precisa ter a pele translúcida. Você vai lembrar disso quando você ler a história de Esther. E vai perceber que Esther ficou dentro do palácio das mulheres, ela e as outras mulheres, sem ver a luz do sol, tratada com óleos especiais, até o dia de ir à presença do rei. Por quê? Porque ela precisava estar branca, para ser bonita diante do rei. Aí a Sulamita está dizendo, eu sou branca. Não, gente. Branca eu não sou. Né? Sulamita, eu tenho espelho em casa. É branca, eu não sou branca. Mas a Sulamita acrescenta uma informação sobre ela mesma. Naquela sociedade, por não ser branca, por ser morena, a Sulamita dizia, eu sou feinha assim mesmo. Sou morena, meia boca, né? Não, mas a Sulamita diz, eu sou morena, mas sou formosa. Ora, quem está falando isso sobre a Sulamita? São as amigas dela? Não. Quem está falando isso sobre a Sulamita? É a mãe dela? Né? Que tem aí o papo da mãe coruja, né? Que ela passou pelo animal de rapina, não lembro quem era, não sei se era o lobo, quem era, e falou, eu perdi meus filhotes, mas você não come ele, não. Aí ele disse, mas como é que eu vou saber que são seus filhotes? É as corujinhas bonitinhas. Corujinha bonitinha não tem. Aí o lobo comeu os filhotes dela, porque não era bonitinha, ele achou que não era os dela. Porque mãe acha bonito. Mas quem está falando isso? É a mãe da Sulamita? Não.
Quem está falando isso sobre a Sulamita é ela mesma. Ora, a Sulamita não tem mais condição de trazer a sua pele para a cor branca, para aquilo que é socialmente aceitável, aquilo que é o padrão da sociedade, lembra? Qual o padrão da sociedade? Branca, loira, né? Magra, essas coisas assim que ficam dizendo para a gente, botam umas fotos na revista, cheio de Photoshop, tudo trabalhado para a gente ficar chorando, achando que não é daquele jeito, como se elas fossem, né? Não são também, não. Os cabelos tudo bem tratado, até o meu fica daquele jeito, né? Mas assim, Sulamita ela não tinha condição de trazer a sua pele para o padrão da sociedade. Nunca mais ela seria branca. A pigmentação já ficou lá, agora ela era morena. E Sulamita resolveu que não iria sentar e chorar porque era morena. Que não iria lamentar a vida toda porque estava morena. Que não iria tentar suicídio porque estava morena. Que não ia se afastar da sociedade. Também não vou na festa, não, estou morena. Não. Sulamita disse, eu sou morena, mas ainda que morena, eu sou formosa. Ou seja, o texto está dizendo para mim e para você, que para eu ter um relacionamento saudável comigo mesmo, eu preciso me aceitar. Muitas pessoas têm problemas para olhar para si mesma porque não aceitam aquilo que são, não aceitam a história que têm, não aceitam as marcas que ficaram do passado. Ei, eu li esse texto hoje para você entender. Tem acontecido o que aconteceu, seja você da forma que for, traga você as marcas que trouxer, você precisa aceitar que você é alguém que tem que ser objeto do seu amor, do seu respeito, da sua admiração, antes do olhar de qualquer outra pessoa. É você quem tem que sentir isso por você mesmo. Sulamita contou a história dela. Ela falou, meus irmãos fizeram isso, meus irmãos não gostavam de mim, meus irmãos me maltrataram, meus irmãos me deixaram no sol, mas eu não estou nem aí. Hoje eu tenho um marido que me ama, e mesmo marcada, e mesmo manchada, eu sou uma mulher bonita. Eu quero que você saia daqui entendendo que talvez você tenha tido uma história difícil, talvez você esteja lidando com consequências daquilo que você viveu no passado, mas você não está mais no passado. Você tem um Deus que te ama e faz de você alguém que é digno de amor, que é digno de respeito, que é digno de admiração. Aceite quem você é. Então, para eu ter um relacionamento saudável comigo mesmo, eu preciso, a respeito de mim, amar, cuidar e aceitar. Você quer repetir isso comigo? Que é didático. Se você repete, você guarda alguma coisa. É didático. Por isso que a gente fala para repetir. Repete comigo. Para eu ter um relacionamento saudável comigo, eu preciso me amar, me cuidar, me aceitar. Vamos de novo, me amar, me cuidar, me aceitar. Não esqueça disso. Seu relacionamento com você mesmo vai mudar a partir de hoje, amém? Você nunca vai dizer assim, esse cabelo, isso. Né? A gente que é menina tem muito problema. A gente marca 9 horas, chega às 9h10, porque por causa do negócio do cabelo, sabe? Só Jesus na causa, né, Jesus? Mas a palavra de Deus nos ensina a ter relacionamentos saudáveis conosco. Bom, então, a segunda pessoa com quem temos relacionamentos e que esse relacionamento precisa ser saudável é com Deus. Deixa eu ver. Tem mais 15 minutos, vocês me ajudam aí. Eu estou do celular aqui, eu vou olhando aqui. Tá. Mas está ótimo, eu posso parar onde for.
A segunda pessoa que eu preciso ter um bom relacionamento é com Deus. Aí o texto de Marcos, capítulo 12, versículo 30, vai dizer assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Sabe, eu passei um tempo na minha vida com Deus. Eu sou crente desde que eu nasci. Eu nasci crente, aí eu cresci, meus pais não me deram a opção de não ser crente, então eu continuei sendo crente, glória a Deus, né? Que tem gente que teve a opção, o pai falou, tá, então você não quer, ainda em casa tinha opção não, todo mundo, bora, levanta que tem EBD, e acabou, ninguém pergunta se você quer ir não, vamos e pronto, graças a Deus por isso. Então eu passei um bom tempo na minha vida com Deus, achando que Deus era aquela pessoa que estava em primeiro lugar. Então eu acordava, primeira coisa que eu fazia, antes de escovar o dente, eu orava. Porque Deus em primeiro lugar. Aí eu orava, ok, orei. Agora eu posso escovar o dente, tomar café, que agora eu estou livre, estou liberada. Então orei. Paguei ali meu compromisso com Deus. Legal. Eu desenvolvi a prática na minha adolescência de fazer o meu devocional à noite. Era quando a minha casa estava mais silenciosa, éramos 4 irmãos. À noite era mais fácil que de manhã. Então, quando chegava a noite, eu pegava a minha Bíblia e ia ler. Pronto, paguei. Orei de manhã, li a Bíblia de noite, toquites com Deus. Até que um dia, eu já estava bem velhinha quando ouvi essa mensagem. Alguém pregou e falou assim: Deus não está interessado em ser o primeiro. Eu falei, ué, deu ruim. E agora? Ele disse, Deus é o centro. Gente, aquilo me deu um puff na mente. Ele falou, porque se você se relacionar com Deus, sendo Ele o primeiro, você vai fazer igual, só faltou dar meu CPF, só faltou dizer, vai fazer igual a Márcia. Só faltou para isso. Você vai acordar de manhã, orar e vai virar as costas e deixar Deus lá dentro do seu quarto e viver a sua vida como se você não fosse crente. Porque você já cumpriu o seu propósito com Deus, você já pagou a sua dívida com Deus, bem como eu fazia. Foi me dando uma vergonha ele falando assim, e aquilo encaixando em mim, caindo como uma carapuça, sabe? Ele falou, relacionamento com Deus você acorda, você ora, ok. Deus é o centro da sua manhã. Aí você está tomando café, você está com Deus na mesa do café, porque Deus é o centro do seu café da manhã. Aí você vai para o trabalho, Deus está no seu setor, trabalhando com você, observando o seu computador aberto. E as abas que você deixou abertas ali, Deus está com você. Deus é o centro do seu trabalho. Você glorifica a Deus enquanto você come, enquanto você trabalha, enquanto você brinca, enquanto você tira férias, enquanto você está dormindo, o tempo todo que você está acordado, em todos os momentos da sua vida, Deus tem que ser o centro. Ele leu o texto que dizia, tudo que façamos no corpo ou fora do corpo, ele diz, até o seu sonho, Deus tem que ser o centro. Aquilo abriu a minha mente, aquilo me fez ir cavar e entender o que é que Deus queria do meu relacionamento com Ele. No início aqui eu falei, o relacionamento com Deus também precisa ser um relacionamento que a gente discute. Naquele ponto eu falei, Deus, preciso discutir nosso relacionamento. Senta aí que eu acho que não está legal para o Senhor nosso relacionamento. Fala aí o que o Senhor quer que eu melhore, o que eu posso fazer. E Ele foi me esclarecendo, e Ele foi me ensinando, e Ele me fez chegar em Marcos 12, 30. E Ele me fez entender, Márcia, eu quero que você me ame. Eu quero que você
Coloque os olhos em mim com um amor apaixonado. Eu quero que você me queira, eu quero que você tenha saudade de mim. Se tiver algum momento da sua vida que você está muito tempo sem orar, sem lembrar, sem falar, eu aprendi a orar fazendo qualquer coisa. A gente que é dono de casa aprende, né? Ora lavando louça, lavando roupa, sendo um monte de coisa. Mas ele falou, eu quero que você, no meio do dia, fale, caramba, tem um tempão que eu não falo com ele. Que você sinta isso, esse amor. Deus me deu o presente de ter experimentado um amor lindo através do meu marido. E eu acho que Deus me deu esse presente para, nesse dia, me ensinar sobre o amor por Ele. Ele falou, eu quero ter esse relacionamento com você. Sabe a saudade que você sente do seu marido? Ele trabalhou uma época viajando muito, estando muito longe. E assim, tinha dias que eu nem almoçava, porque eu não conseguia almoçar sem ele, sabe? Assim, era uma saudade, era uma falta. Deus falou, Márcia, eu quero que você me ame assim. Porque eu te amo assim. Então eu quero que você me ame. Então amarás, pois, o Senhor teu Deus. E que amor é esse? O que eu dedico nesse amor? O texto vai dizer todo o seu coração. Quando o texto está dizendo todo o seu coração, ele diz todos os seus sentimentos sejam colocados em amor a Deus. Tudo que você sente, Senhor, eu estou feliz hoje. E essa minha felicidade eu dedico ao amor que tenho por ti. E aí então, toda vez que você estiver feliz, você vai ter um louvor em ações de graça. Você vai abrir o coração para Ele dizendo que maravilha é te amar. Mas talvez exista um dia que o seu sentimento será tristeza. Deus, eu estou triste. Mas ainda triste eu te amo. E então você vai dedicar para Ele também o sentimento de tristeza. Então, o dia que você estiver triste, não vai ser aquele dia que você vai dizer, hoje eu não vou no culto que eu estou triste. Não, vai ser aquele dia, hoje eu tenho que ir no culto porque eu estou triste. O dia que você tiver uma decepção, o dia que você tiver uma afronta do inimigo, não tem? Aqueles dias que o diabo parece que fala, hoje eu derrubo. E aí ele vem e faz uma afronta, e você quase vai abaixo, e você diz, não tenho condição nem de orar. Não, Deus está dizendo, você vai me amar num tal ponto, que você vai ajoelhar e falar, Deus, eu não consigo falar, mas eu vou ficar aqui só chorando, igual Ana fez, você lembra? Ela não conseguia falar, mas ela se colocou diante de Deus, e ela chorava, e ela só dizia, me dá um filho homem, me dá um filho homem, me dá um filho homem. E isso é prova de amor a Deus, quando eu me dedico a Ele com todos os meus sentimentos. Eu estou sentindo raiva, Deus, muda o sentimento, muda o sentimento, muda o sentimento, porque por amor a Ti eu não quero ter raiva, por amor a Ti eu não quero estar triste, por amor a Ti eu quero ter sentimentos bons. Ame a Deus de todo o teu coração. Ame a Deus de toda a tua alma. Isso quer dizer com todo o seu ser, com tudo que você é. Ame a Deus. Ame a Deus porque você é crente. Bom, ser crente é uma das coisas que você é. Mas você não ama a Deus só enquanto, vamos dizer, enquanto você é crente. Só no aspecto de ser crente. Todas as outras coisas que você é. Você seja uma mãe que ama a Deus. Seja um pai que ama a Deus. Seja um profissional que ama a Deus. Seja um obreiro que ama a Deus. Aí você vai dizer assim, pastora, você é doida? Você é obreiro? É pastor? Claro que ama a Deus, claro. É. Tem um filme que... O título do filme, se eu não me engano, é Você crê, você pode crer, uma coisa assim. Um pastor está dentro do carro, muito angustiado, orando. E um senhor chega na janela do carro. E aquele pastor, olha, esse senhor puxa uma cruz. E talvez aquele pastor espere uma palavra profética. Eis aí, meu filho, o que eu vou fazer? E aquele senhor olha para ele e pergunta,
você crê em Cristo? Aí ele olha para aquele senhor, de um jeito arrogante, ele fala, eu sou pastor de igreja. E o Senhor diz, continua a pergunta, você crê em Cristo? Amar a Deus com todo o seu ser, é amar a Deus com toda a sua verdade. O Senhor falou comigo aquele dia, Márcia, eu preciso que você me ame de verdade. Não é só quando você está com o microfone na mão pregando. Não é só no domingo, quando você veste roupa de crente, pega a Bíblia e sai de casa. Não é só quando as coisas caminham da forma que você quer. Eu preciso que você me ame de verdade. Eu preciso que você me ame quando ninguém vê. Quando ninguém sabe. Quando o efeito desse amor é só em você. Ninguém nem percebeu. Preciso que você me ame com tudo que você é. Eu acho lindo porque cientistas e médicos diz o senso comum, que é difícil cientistas e médicos crerem em Deus. Porque eles são pessoas que conhecem muito profundamente a ciência. E que sabem tudo que a ciência pode fazer. E pode fazer muita coisa. Médicos são pessoas que salvam vidas. E alguns deles se sentem mal, constrangidos, se um paciente disser que foi salvo da morte, graças a Deus. Graças a Deus não, fui eu que te operei. Fui eu que te tratei. Né? Então, eu acho lindo os movimentos de cientistas que existem, cientistas crentes, que fazem trabalhos, divulgam artigos, ainda que sendo cientistas, provando que Deus é Deus. Isso significa dizer amar a Deus sendo cientista, amar a Deus sendo médico. Meu filho tem um amigo médico, formou agora, Vitor Malafaia. E um dia eles saíram, são 4 grandes amigos, saíram com as namoradas e estavam na Zona Sul, se não me engano, brincando, conversando, e alguém ao longe passou mal, caiu. E eles disseram, né? A gente nem percebeu, mas o Vitor viu. E quando ele viu, ele falou, está passando mal, eu vou lá. E ele chegou, as pessoas já estavam em volta. Ele disse, afasta, eu sou médico, afasta, eu sou médico. E aí eles afastaram, e ele foi até o paciente, e ele checou a pupila, e ele checou pulso, checou sinal vitais, fez, falou, liga para a ambulância. Mas antes de dizer, liga para a ambulância para qualquer pessoa, ele olhou para os amigos e disse, ora. Queridos, que coisa linda, porque era um médico ajoelhado diante de uma pessoa que está passando muito mal, ele sabe que precisa pedir ajuda, ele sabe que precisa ir para o hospital, ele sabe que precisa intervir, mas ele ama a Deus com tudo que ele é, e sabe que ainda que eu tenha estudado para isso, me ajuda em oração, eu preciso de Deus para fazer isso. Esse é um relacionamento saudável com Deus. Com todo o seu entendimento, é com todo o seu intelecto. Deus quer um culto racional. Eu não posso dar um amor a Deus irracional. Paulo vai dizer assim, você tem que estar preparado para quando te pedirem a razão da sua fé. A razão da fé é uma explicação racional do porquê você é crente. Por que você ama a Deus? Por que você batizou? Por que você não bebe? Tu vai sair em qual bloco? Ué, não vai brincar com a... Por que você não brinca com a... E aí, Deus está dizendo assim, mas você tem que me amar a um ponto que não vai dizer para as pessoas porque eu sou crente. É que pastor Hebe não deixa.
Não, você tem que me amar a um ponto de existir uma razão para isso. Você não está aqui como um robô, Deus não está interessado em pessoas que o sigam cegamente. Nós não somos androides, somos alguém que temos razão para a fé. Então o meu relacionamento com Deus precisa ser um relacionamento que passe pelo entendimento. É por isso que o Romanos vai dizer: eu rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos santos, puros, limpos, que é o vosso culto racional. Culto racional, servir a Deus com inteligência, é me manter consagrado a Deus, é me manter santificado a Deus, é não abrir brechas, é não dar concessões, é não separar. Sabe, algumas pessoas podem pensar que uma coisa é a minha vida espiritual, outra coisa é a minha vida secular. Não existe separação. Vida pessoal, vida natural, não se separa da vida espiritual. Eu sou crente o tempo inteiro, eu sou santo o tempo inteiro, eu sou separado para Ele o tempo inteiro, e esse é o meu culto racional. Amar a Deus faz parte de um relacionamento saudável com Deus. Quando a gente voltar, a gente vê outras partes, amém? Vamos lá, continuar a nossa palestra. Então nós já aprendemos que precisamos, para ter relacionamentos saudáveis, ter um bom relacionamento consigo mesmo, ter um bom relacionamento com Deus, e agora nós vamos para a última parte, que é o relacionamento com o próximo. Para isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Esse texto eu vou fazer questão que você acompanhe comigo. Colossenses capítulo 3, versículos 12 a 15. O que será que é um bom relacionamento, um relacionamento saudável com o próximo? Não sei se você já prestou atenção, mas a palavra de Deus, principalmente o Evangelho, ele vem o tempo todo querendo nos ensinar, nos corrigir no nosso relacionamento com o próximo. Você não consegue viver o Evangelho se não o viver num relacionamento saudável com o próximo. É dessa forma que nós mostramos que nós vivemos a vida do Evangelho, que nós vivemos a vida de Cristo. Então, Colossenses capítulo 3, versículo 12, diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Você vai lembrar que a Bíblia diz que quando estivermos todos diante de Cristo, que algumas pessoas ouvirão de Cristo a seguinte frase: você pode vir para a minha companhia porque você me visitou quando eu estava preso, você me alimentou quando eu tinha fome, você me assistiu na minha dificuldade. Algumas pessoas vão dizer: mas quando é que nós fizemos isso? Quando é que nós estivemos presos? Quando é que nós estivemos com fome? E ele vai responder: quando fizeste a um dos meus pequeninos, por mim fizeste. A forma que temos de servir a Deus é através do ser humano, é através das pessoas. Nós servimos a alguém, dessa forma nós servimos a Deus. Aqui Paulo está interessado em falar com os colossenses de que forma se tem um relacionamento saudável com outras pessoas. Ele abre o versículo 12 deixando claro que está falando com eleitos de Deus, santo e amado. Então ele está dizendo: eu sei que vocês vão receber essa palavra, que vocês vão entender essa palavra, porque vocês são servos de Deus. Vocês dão valor à palavra de Deus. E vocês sabem aquilo que Deus quer. Vocês são alguém que permitem que o Espírito Santo de Deus trabalhe em vocês e transforme aquilo que era fruto da carne em agora fruto do Espírito. Então eu estou falando para santos. Da mesma forma que nessa manhã, aqui nesse altar, eu estou falando para santos. Estou falando para eleitos, estou falando para crentes.
ele começa a dizer: vocês devem ter afetos de misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é reconhecer que alguém não tem capacidade de, isso é misericórdia, enxergar a dificuldade de alguém, saber que essa pessoa não é capaz de superar essa dificuldade. Então, o primeiro ponto que ele coloca aqui, para eu ter um bom relacionamento com o meu próximo, é entender a dificuldade dele e ter misericórdia dele, ter um olhar de afeto misericordioso. Ele vai falar: você também precisa ter bondade. O que é bondade? Bondade é a capacidade que nós temos de fazer coisas boas. Bondade não é benignidade. Benignidade é o fato de você ser bom. Você é uma pessoa boa, você não tem maldade no seu coração. Bondade é a ação de fazer o bem. A palavra de Deus diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então, o que Paulo está ensinando é: a minha forma de ter um bom relacionamento com o próximo é ter atitudes de bondade. É ser uma pessoa que efetivamente faz coisas boas por outra pessoa. Você também precisa ter, ele vai dizer aqui, humildade. E o que é ter humildade? É olhar para si mesmo como alguém que é igual aos outros, não melhor do que os outros, maior do que os outros. Se eu me relaciono com alguém achando que eu sou superior, que eu sou melhor, que eu sou maior, isso é completamente o contrário de humildade. A palavra de Deus vai dizer que ele abate o soberbo, abate quem tem esse olhar altivo, mas ele exalta os humildes. Veja bem, não é os humilhados. Alguém pode ser que tenha lido e tenha se equivocado, achando que Deus vai exaltar os humilhados. Não. Ser humilhado é quando alguém diz alguma coisa para te humilhar. Então não partiu de você a humilhação, partiu de outra pessoa. Não é isso que o texto diz. O texto diz que Deus exalta quem é humilde. É quando eu não acho que sou melhor que ninguém. Então Deus pode confiar alguma coisa a mais a mim. O versículo também diz sobre longanimidade. Já viu como que essa palavra você precisa parar? Porque você precisa de tempo para falar ela. Longanimidade. É exatamente isso que ela quer dizer. Para eu ter um relacionamento saudável com o meu próximo, eu preciso ter alguém de ânimo longo. Eu preciso ser alguém que tem paciência. Preciso ser alguém que sabe esperar. Preciso ser alguém que sabe dar segundas chances. Poxa, mas olha, eu já fiz, eu já falei. Mas aí foi lá e fez de novo. Aí você vai lá e perdoa de novo. Aí você vai lá e ajuda de novo, né? Eu falava muito isso quando eu tinha os filhos mais novos, né? Mas eu já falei com você, quantas vezes eu tenho que repetir? E eu era uma pessoa assim, meio intransigente, sabe? Eu dizia: não gosto de falar várias vezes. Aí eu me deparei com o texto bíblico. A Bíblia é maravilhosa, né? Que ela vai corrigindo a gente. Márcia, você precisa ser longânimo. Você falou ontem? Falou. Fala hoje de novo. Fala amanhã de novo. Quantas vezes precisar, você fala. Isso é um comportamento de alguém que quer ter um relacionamento saudável. Não corta logo. Não desiste fácil. Não joga fora. Não deixa para lá. Tenha paciência. Caminha mais uma milha. Ajuda mais um pouquinho. Versículo 13 vai dizer: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Cada vez que eu vejo esse versículo, eu imagino Paulo, eu gosto de imaginar o texto. Paulo escrevendo, ou Paulo pensando: suportai-vos. O que vem na sua mente quando você lê esse verbo suporta? Vem na minha mente quando eu estava em trabalho de parto, né? Que aí aquela dor só Jesus sabe que a gente passa, né, meninas? E o médico fala assim: não grita não. Não é? Né? Com ele é fácil. Não grita não, segura aí essa dor,
segura para fazer força. Irmão, pelo amor de Deus, dói tudo. Dói para os meninos, eu vou explicar como é a dor. Dói o fio do cabelo, dói a unha, dói coisa que nem está no seu corpo, dói em você. E ele diz, não grita, usa a dor para fazer força. Quando eu leio esse suportai-vos, eu lembro dessa situação. Ora, você só tem que suportar algo que te incomoda, sim ou não? Paulo está falando aqui para os irmãos de Colossenses, e aí eu vou falar também com você, relacionamentos interpessoais incomodam. O problema é que às vezes a gente tem dificuldade no relacionamento, é que a gente acha que o relacionamento não pode incomodar. Ah, que essa amiga é chata, toda hora me liga. A amiga precisa conversar, ela vai ligar. Você bota no Viva Voz, continua dando a faxina e falando com ela. Eu faço isso às vezes. Aquelas meninas que precisam um pouquinho de mais de tempo, aí eu falo, amiga, não liga não, você vai escutar aqui, é a torneira que está aberta, mas pode falar, pode falar. E eu vou lavando a louça, né? Então, relacionamentos às vezes vão incomodar. Família então, né, já viu? Casamento. Está mais no início, assim, que a pessoa foi criada lá na família de lá, uns negócios esquisitos que eles fazem lá. Não é? Umas coisas esquisitas na família dos outros. Aí você casa com a pessoa, junta nas coisas esquisitas da sua família. Vira uma esquisitice só. E incomoda. Aí Paulo está dizendo, suporta. Você quer ter um relacionamento saudável com o seu próximo? Aguenta firme. Não grita de dor, não. Usa a dor para fazer força. Usa a dor para suportar. Usa o incômodo, aproveita para orar. Pedir, Deus, então me muda, porque eu acho que ele não vai mudar, não. Eu acho que ele vai ficar desse jeito mesmo. Então o Senhor ajuda a mim. O Senhor muda a mim. Suporta. Ele diz, perdoem mutuamente quando tiver queixa. Sabe de uma coisa? A gente vai ter queixa do outro o tempo inteiro. Se eu fizesse aqui, sim, aqui cada um pega um pedacinho, escreve uma queixa que você tem de alguém aqui da igreja. Não bota seu nome, né? Porque se for botar nome, ninguém escreve nada. Ninguém é bobo. Mas não precisa botar nome, só bota uma queixa. Gente, ia chover papelzinho aqui. Porque a gente sempre vai ter queixa. Sempre vai ter alguma coisa que você não gostou. Sempre vai ter um dia que a pessoa está tão preocupada, está com a mente tão cheia, que vai passar por você e não vai dar bom dia. Sempre vai ter um dia que você vai dizer assim, eu queria conversar com você. Quando chegar em casa eu te ligo. E a pessoa não vai ligar, ela vai esquecer. Esquecer que você queria falar com ela. Vai ter um dia que a pessoa vai pedir para você fazer um vídeo, você não vai fazer, que você vai esquecer. Né, pastor Web? Só vai esquecer, a pessoa manda a foto, mas não manda o vídeo. Sempre vamos ter queixas uns dos outros, é o que Paulo está falando. Mas quando isso acontecer, ele diz, perdoe. E aqui ele bota um padrão de perdão, irmãos, que eu preciso entender para poder ter um relacionamento com o meu próximo, um relacionamento saudável. Ele diz, assim como o Senhor vos perdoou, perdoe. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? É o seguinte, olha vocês, Colossenses, vocês seres humanos, você, Márcia, coloca o perdão com condições. Você coloca o perdão atrelado, amarrado a uma reparação. Eu, como ser humano, eu acho que para eu perdoar a outra pessoa, então tem que pagar o que me deve. Então ela tem que reparar o erro que ela fez. Então ela tem que retirar aquilo que ela falou. Então ela tem que reparar o dano que ela causou. Aí eu perdoo. Então Paulo veio explicar, não é o perdão no seu padrão.
Entenda, para ter um relacionamento saudável com o próximo, perdoe igualzinho Cristo perdoou. Aí eu quero perguntar para a igreja, quantos aqui se sentem perdoados por Cristo? Glória a Deus. Quantos aqui pagaram todos os pecados que fizeram contra Deus? Ué? Ninguém? Não pagou nada? Um palavrão que você disse, você não pagou para Deus? Nada? Uma afronta? Nada? Porque no perdão que Cristo ofereceu, foi Ele que pagou. Então eu vou conseguir ter um relacionamento melhor, ter um relacionamento saudável, quando eu entender que perdão, olha para essa palavra, perdão, sabe o que ela significa? Uma perda desse tamanho. Isso é perdão. É uma perda enorme. Para eu oferecer perdão, eu vou perder. Para eu oferecer perdão, eu vou abrir mão da minha razão. Para eu oferecer perdão, eu vou abrir mão do meu direito. Não, mas ela fez porque ela queria, pastor, só não está entendendo. Ela não fez sem querer, não. Ela já tinha feito isso em 2001, fez de novo em 2005, chegou em 2007, ela fez mais uma vez. E a gente vai contando às vezes assim, agora acabou, pastor, agora não tem mais jeito, ela sabe o que está fazendo. Mas sabe como é o perdão do Senhor? 70 vezes 7. Pediu? Perdoa de novo. Pediu perdão de novo? Perdoa de novo. Pediu perdão mais uma vez? Perdoa de novo. Mas eu sei que vai fazer de novo. O Senhor também é onisciente. Mas Ele perdoa de novo. E perdoa quantas vezes o perdão for pedido. Então Paulo está dizendo, faz parte do relacionamento saudável com o meu próximo, perdoar da mesma forma que o Senhor perdoou. Versículo 14, acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Mais uma vez, Paulo precisa ensinar coisas para nós. Nós que somos ocidentais, temos um pensamento diferente dos orientais a respeito de amor. Para nós, o amor é aquela coisa romântica que tem no dorama. Né? Quem vê dorama aqui? Peguei. O pessoal que ri, o pessoal que vê dorama. Que tem assim, aquele brilhinho no olho, né? Aí um menino olha para a menina, fica 5 segundos parado assim, aí toca uma musiquinha. Para a gente, amor é isso. Para os orientais, não. Amor não tem nada a ver com isso. Amor tem a ver com a decisão de ter atitudes que provam o amor. Então, para o oriental, você dizer eu te amo, não fala muita coisa, não. Você não está ganhando muitos pontos com ele, não. Mas se você tiver uma atitude que prove esse amor, você não precisa nem dizer, ele já entendeu que você ama. É isso que Paulo está dizendo para nós aqui. Para eu ter um bom relacionamento com o próximo, um relacionamento saudável com o próximo, acima de tudo, pensa nisso. Acima de tudo, acima do que eu penso, acima do que eu sinto, acima do que aconteceu, acima do que continua acontecendo, acima do que eu gostei, do que eu não gostei, acima de tudo, eu tenho que ter atitudes que provam o meu amor. Então eu tenho primeiro que decidir amar. Olha que Paulo já passou pelo ponto de dizer que as pessoas nos seus relacionamentos incomodam. Que a gente vai ter queixa toda hora, ele acabou de dizer isso. Mas acima de tudo isso, eu decido, vou amar. Vou continuar amando. E mais do que decidir amar, ele está dizendo, vou ter atitudes que provem que eu amo. Vou ter atitudes que não deixam dúvidas de que eu amo. Então eu preciso, para ter relacionamentos saudáveis com o meu próximo, eu preciso tomar conta das atitudes que eu tenho. Eu preciso tomar conta da forma que eu falo.
do gesto que eu fiz, das caras e bocas, né? Porque a gente não fala só com palavras, a gente também fala com o corpo. Então, às vezes, a gente faz umas caras assim, uns olhos tortos, né? As coisas que tem que fazer, né? Não. Paulo está dizendo, tome conta da forma que você prova que ama. A outra pessoa não pode ter dúvida de que você ama, porque você tem atitudes de amor. Ele vai dizer por que eu tenho que tomar conta disso, por que eu preciso, acima de tudo, cultivar esse amor. Ele diz, porque o amor é o vínculo da perfeição. Sabe o que ele está dizendo? Se eu resolver que vou cultivar esse amor no meu relacionamento com o próximo, então a minha relação com ele será perfeita. Quer ter um relacionamento saudável com o marido, com o esposo, com os filhos, com o colega do trabalho, com qualquer pessoa com que você se relaciona. Quer ter um relacionamento saudável com a sogra, com a nora, com a cunhada, né? A gente já falamos aqui de sofismas e de fortalezas que se formam na mente, de pessoas que a sociedade diz que é impossível ter um bom relacionamento. Você quer ter um relacionamento saudável? Decida ter atitudes de amor. Decida provar o seu amor. Porque toda vez que você prova o seu amor, você forma com aquela pessoa um vínculo, um elo perfeito. Nada é capaz de destruir um relacionamento que está baseado no amor. Nada é capaz de destruir. Ninguém é capaz de desfazer algo que foi feito em amor. Versículo 15 diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. O que o texto está dizendo para nós? Que a paz, e não é uma paz qualquer, é a paz de Cristo. Você sabe qual é a diferença da paz de Cristo para as outras pazes? É que a paz de Cristo é uma paz que não depende de circunstância. Por exemplo, para que haja paz lá no Oriente Médio, agora, o que precisa? Precisa os meninos parar de tacar bomba um no outro. É ou não é? Enquanto eles não pararem de tacar bomba no outro, não tem paz. Então existe uma condição para a paz. Essa é a paz do mundo. Por isso que Cristo fala, eu não te dou paz igual o mundo dá. Não, a minha paz é diferente. A paz de Cristo é, os meninos podem tacar bomba até Jesus voltar e você tem paz. Você escuta tudo explodindo e você tem paz. O mundo todo caindo e você tem paz. Você consegue dormir, você consegue comer. Já viu pessoas que entram em um sofrimento tão grande que falam, não estou nem comendo, não estou nem dormindo, a terapia não está nem resolvendo. É falta de paz. É falta de paz. Ele está dizendo, então, você vai escolher, você vai resolver que a paz de Cristo vai ser o árbitro em vosso coração. O que é um árbitro? O árbitro é um juiz. O árbitro é aquele que media, aquele que decide entre duas partes. Só você lembrar do futebol. Lembra do futebol? Os meninos jogando bola, de repente você escuta aquele apito. Pim! Eita, aconteceu alguma coisa. É falta ou não é falta? Foi pênalti ou não é pênalti? Está impedido ou não está impedido, né? Você acha, você grita o gol, você pula por causa do gol. Quando você olha na televisão, está o árbitro com a bandeirinha assim. Tu fica, não é possível. Mas é a palavra dele que vale. Você pode dizer, o técnico do outro time sai de um lado, dá entrevista e fala, não, aquilo não foi impedimento. Não adianta. O árbitro disse que foi, foi. O árbitro deu o cartão vermelho, mandou sair do campo, nunca vi ele voltar atrás. O jogador pode espernear, os colegas podem vir tudo em cima do árbitro, ele vai só puxando mais cartãozinho ainda, se duvidar. Ele falou, vai acontecer. Árbitro é quem decide. Então ele está dizendo assim, queridos, para você ter um relacionamento saudável com a outra pessoa, a hora que as coisas derem atrito, a hora que o negócio ficar estreito,
A hora que você achar que você tem razão, que o outro não tem, e o outro acha que é ele que tem, a hora que o negócio ficar esquisito, quem é que vai mandar nesse negócio? É a sua decisão de ter paz. Olha, aí você acha assim? Não, tudo bem, então deixa. Não, não tem problema. Não, deixa para lá. Isso é difícil, irmãos. A gente vem aqui e a gente fala, vocês não pensem para vocês, não pensem vocês que para a gente é fácil. Eu já superei tudo isso, estou ensinando para vocês. Não, a gente vem aqui dizer o que a Bíblia fala, que a gente está no mesmo caminho de tentar fazer, de tentar ser, de tentar acertar. Que de vez em quando você tem razão. Outro dia a gente fez um pedido lá, né, filha? No iFood. Pensa numa fome que a gente estava. O iFood não entregou, cancelou o pedido, falou que a gente não estava em casa, e não achou a gente em casa, irmão. Eu falando com a menina na atendente, falei, minha filha, tá bom então, bom trabalho para você. E a minha filha assim, para minha cara, tipo, não vai falar nada. Escolhi paz. Graças a Deus, né? Porque eu estava estudando para falar aqui, né? Graças a Deus, consegui dessa vez. Escolhi paz. Eu vou ter um relacionamento saudável com o meu próximo, com a pessoa que está perto de mim, quando eu escolher paz. Tem pessoas, irmãos, você vai pasmar, você vai ouvir isso de mim, que prefere guerra. Tem pessoa que prefere quebrar o pau. Tem pessoa, talvez, se você ficar quietinho que você escolheu paz, ela vai dizer, vai falar nada não. Me dá raiva quando você fica quieto. Prefere guerra, prefere a briga, prefere o mano a mano. E você continue escolhendo a paz. E ele vai dizer, essa paz é para ela, é por causa dela que vocês foram chamados. Então por que eu tenho que escolher a paz? Porque Cristo me chamou para viver essa paz. Cristo me chamou para ter paz. Cristo me chamou para me acalmar, para eu deixar de ser esse siri na lata. Não é eu, irmão, pensa num siri na lata, era eu. De vez em quando o siri quer ressuscitar, assim. Eu tampo a lata, mas a gente quer ganhar, a gente quer competir, quer ganhar, mas Cristo me chamou para paz. Cristo me chamou para viver bem, Cristo me chamou para estar bem com o meu próximo, e isso é uma escolha minha. Vocês foram chamados nessa paz em um só corpo. Como é que eu vou ter um relacionamento saudável com o meu próximo? É quando eu entender que eu dependo dele, ele depende de mim, que nós somos corpo, que só vamos funcionar se caminharmos em amor e paz. Amor e paz, amor e paz, amor e paz. Se eu preciso dele para crescer, e se ele precisa de mim para crescer, nós vamos caminhar escolhendo amor e paz, porque é para isso que ele nos chamou. E ele termina esse versículo dizendo, e sede agradecidos. Sabe, essa pessoa que está do seu lado, essa pessoa que faz parte do seu relacionamento pessoal, é alguém que Deus colocou na sua vida para abençoar a sua vida, para melhorar você, para cuidar de você, para tratar você. É alguém que Deus colocou do seu lado para você abençoar ele, para você cuidar dele, para você tratar dele. Relacionamentos pessoais são bênçãos que Deus coloca nas nossas vidas. Em nos dar amigos, o Senhor nos abençoa. Em nos dar família, o Senhor nos abençoa. A palavra de Deus chega a dizer que existem amigos mais chegados que irmãos. Pessoas que você tem um carinho e que tem um carinho por você, que te abençoam de uma forma sobrenatural. Uma forma que ninguém jamais faria, que faz só por você, só porque te ama, só porque gosta de você, só porque é teu amigo, só porque é o teu pai, porque é a tua mãe, porque é o teu filho. Isso é uma forma de Deus cuidar de você.
Então, a sugestão de Paulo é: agradeça. Agradeça a Deus pelo pastor que você tem. Agradeça a Deus por esse rebanho, pelos irmãos dessa igreja, pelas pessoas que oram por você e aquelas por quem você ora também. Agradeça a Deus pelas células, agradeça a Deus pelos obreiros, pelas crianças. Agradeça a Deus que cada vez que elas vêm aqui e apresentam uma atividade, você sorri. É ou não é? Então isso é bênção de Deus para a sua vida. Agradeçam. E eu quero deixar 2 minutos, não, 1 minuto, um só, para você agradecer a alguém aqui hoje na igreja. Eu quero que você tenha uma frase na boca que diz assim: obrigado por fazer parte da minha vida. Agradeça. Já fez isso? Obrigado por você estar na minha vida. Eu melhorei muito depois que conheci você. Obrigado, marido. Obrigada por você estar na minha vida. Eu sou outra pessoa, muito melhor. Eu quero encorajar vocês. Pode se levantar, se dirija às outras pessoas da igreja, alguém que você queira agradecer, porque obrigado por você ser da minha igreja. Eu gosto de cultuar com você. Obrigado por você ser meu parente. Obrigado porque você pegou no meu pé daquela vez. Olha, foi legal que eu melhorei. Obrigada.